Você sabe de onde vieram os 12 signos do zodíaco? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes não surgiram com os horóscopos de jornal, muito menos com as redes sociais. A história é muito mais antiga. Astrônomos da Mesopotâmia já observavam há milhares de anos a faixa do céu por onde parecem se mover o Sol, a Lua e os planetas. Por volta do primeiro milênio antes de Cristo, os babilônios organizaram essa faixa em constelações, e por volta do século V a.C., consolidou-se um sistema de 12 partes aproximadamente iguais. Mais tarde, os gregos absorveram esse modelo e desenvolveram imagens e interpretações que ajudariam a formar o zodíaco conhecido no Ocidente. A tradição também circulou pela Pérsia e pelo mundo romano. Estamos de volta a 7 minutos, uma produção do Ministério O Caminho. Ontem mostramos como eclipses e alinhamentos impressionam a humanidade. Agora perceba como observação astronômica e interpretação astrológica caminharam juntas durante boa parte da história. Na Pérsia Sassânida, conhecimentos babilônicos, gregos e indianos foram combinados em sistemas astrológicos sofisticados. E mesmo depois da cristianização do Império Romano, a astrologia não simplesmente desapareceu na Europa. A relação da Europa cristã medieval com ela foi complexa. Teólogos e autoridades eclesiásticas condenaram repetidamente a adivinhação e a pretensão de conhecer o futuro pelos astros. Ao mesmo tempo, a astrologia circulou em cortes, universidades e ambientes ligados à medicina e à astronomia. A partir do século XIV, chegou a ser ensinada em importantes universidades europeias como parte do conhecimento natural da época. Reis mantiveram astrólogos. Cortes encomendaram horóscopos. E a própria história do papado registra tanto episódios de patrocínio quanto medidas contra a astrologia divinatória. O desejo humano de conhecer ou controlar o futuro atravessou fronteiras religiosas. A Bíblia já mostrava essa mentalidade em Babilônia. Em Daniel 2, Nabucodonosor reúne magos, encantadores, feiticeiros e sábios da corte para descobrir o significado de um sonho. O rei possuía especialistas em conhecimentos ocultos ao redor do trono. O problema nunca foi simplesmente saber: Marte está aqui, Saturno está ali. A questão é: quem recebeu autoridade para transformar essa posição em uma mensagem sobre a sua vida? E chegamos novamente ao presente. Em 2 de agosto de 2027, a astronomia já sabe onde um dos grandes eclipses solares deste século será observado. A faixa de totalidade cruzará o sul da Espanha, Marrocos, Argélia, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Iêmen e Somália. No ponto máximo, a totalidade chegará a 6 minutos e 23 segundos. Como é possível saber isso antes de acontecer? Porque o universo apresenta regularidade. O ciclo de Saros repete uma geometria semelhante de eclipses aproximadamente a cada 18 anos, 11 dias e 8 horas. Hoje, modelos muito mais precisos permitem calcular posições e sombras com enorme antecedência. O cientista prevê a sombra, mas não produz a sombra. Conhecer a lei não significa ser o autor da lei. Para a fé cristã, estudar essa ordem não diminui Deus. Pelo contrário, os céus proclamam a glória de Deus. E aqui astronomia e astrologia precisam ser separadas. A astronomia pergunta: onde estará a Lua? A astrologia pergunta: o que a posição da Lua significa para o seu destino? Uma mede, a outra atribui significado. E então surge a pergunta principal: quem tem autoridade para dizer o que os céus significam? A notícia nos mostra o fato. A palavra nos mostra o caminho. Deuteronômio 18 proíbe práticas de adivinhação. Isaías 47
apresenta a Babilônia surfada por astrólogos e observadores dos céus e mostra a incapacidade deles diante daquilo que viria. Mas a mesma Bíblia registra Jesus dizendo em Lucas 21:25: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então, qual é a diferença? Na astrologia, o homem olha para o céu e constrói a interpretação. Na profecia, Deus fala primeiro. Nós não olhamos para um eclipse e decidimos que ele anuncia a queda de um governante. Não olhamos para uma lua vermelha e inventamos que ela abriu um portal. Não pegamos o eclipse de 2027 e criamos significado profético para os países por onde ele passará. Se Deus não revelou, nós não temos autoridade para inventar, porque isso seria repetir o método da astrologia usando linguagem cristã. Na história adventista, a extraordinária chuva de meteoros de 13 de novembro de 1833 foi entendida como cumprimento do sinal das estrelas caindo anunciado por Cristo. Ellen White registra essa compreensão em O Grande Conflito, páginas 333 e 334. E perceba, reconhecer que eram meteoros não elimina a dimensão profética para quem aceita essa interpretação. Explicar o mecanismo não significa expulsar Deus da história. Ellen White também afirma em O Grande Conflito, página 589, que Satanás pode atuar por meio dos elementos, mas dentro dos limites permitidos por Deus. Ele não é criador, não é soberano, é criatura e é enganador. E seu engano pode ser muito mais simples do que mover astros. Pode ser convencer pessoas a buscar na criação uma voz que Deus não colocou ali. Jesus não termina Lucas 21 mandando consultar os céus. No verso 28 ele diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O cristão olha para cima, mas não procura seu destino nas estrelas. Procura Cristo, porque os sinais não são o destino da mensagem. Cristo é. E o futuro dos filhos de Deus não está nas mãos dos astros, está nas mãos daquele que criou os astros. Você está em 7 minutos. Uma produção do Ministério O Caminho. Os acontecimentos do nosso tempo à luz do Assim Diz o Senhor.